Obrigado pela presença de vocês. Meu nome é Ricardo Pianta, eu sou CEO da Venco Networks. A Venco é uma empresa nova no mercado, uma empresa que vem trazer inovação para o mercado de provedores, trazer coisas diferentes, trazer coisas que não estão presentes no mercado. E uma das coisas que a gente se propõe a trazer é justamente a próxima geração de banda larga. Então, o objetivo aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas tecnologias e, principalmente, eu queria que vocês saíssem daqui com uma ideia só, né? De que a ultra banda larga não é uma coisa de amanhã. É uma coisa que é hoje, ela já é viável hoje, tecnologicamente e, principalmente, economicamente. Tá? A ideia é mostrar depoimentos de clientes, é mostrar a realidade do que já está acontecendo, mostrar para vocês alguns preços, né? Porque se a gente não fala de preço, a coisa fica muito etérea. E em cima disso a gente vai conseguir construir um raciocínio, né, para chegar nesse ponto que eu queria de vocês, de novo, né? Que vocês saiam daqui com essa ideia de que a outra banda larga é uma coisa que já está aqui. A Venco é uma empresa com 1 ano e pouco, né? Nós tiramos ela de casa faz alguns meses, tá? Nós nascemos em plena pandemia. Temos uma operação nos Estados Unidos e a nossa base fica em Porto Alegre e em Curitiba, né? Nós temos uma base de conhecimento muito forte em cima de tecnologias POM. O nosso grupo vem de operações de pesquisa e desenvolvimento e nós conhecemos muito essa tecnologia. Somos integradores diferentes, tá? Somos integradores que gostam de montar quebra-cabeças que ninguém montou ainda. E nós vamos mostrar alguns desses quebra-cabeças aqui para vocês. Vamos falar um pouquinho do que a gente está chamando de ultra banda larga. Vamos falar um pouquinho da evolução do processo, tá? Do como é que a gente faz esse rito de passagem da banda larga como a gente conhece hoje e como a gente entende que ela já é viável hoje em dia. Vamos comparar um pouquinho o GPON com o XGS-PON. Vamos falar um pouquinho dos produtos que a Venco traz para o mercado. E vamos tangenciar um pouquinho sobre a questão da viabilidade econômica, tá? Vamos colocar alguns preços na roda para vocês compararem. E no final nós vamos falar um pouquinho sobre 5G, tá? Sobre acesso fixo wireless. E se nos sobrar algum tempo, nós vamos falar um pouquinho também sobre virtualização de OLTs, redes neutras, tá? Aí a gente vai ver conforme, principalmente, os questionamentos de vocês, tá? A ideia é que a gente guarde um espaço para tirar dúvidas de vocês. O que a gente está chamando de ultra banda larga, tá? A gente está chamando de velocidades na faixa de giga, né? Gigabps. E importante, tá? Gigabps efetivo, tá? Aquele gigabps que eu boto no speed test, ele vai aparecer. Tá? A gente entende que muitos dos planos que são ofertados hoje, né, de 300, 400, 500, 600, 700 mega, na prática existe um oversubscription enorme, né? A experiência do cliente não é essa, né? Existem dados estatísticos que mostram que a média de qualidade dos acessos ele está em torno de 28, 29 mega, que isso é praticamente o que uma TV 4K consome, e que, por um tempo, o cliente vai engolir essa ideia de que ele está contratando um plano de 500 mega que tem 500 mega, mas dali a pouco isso não vai ser o suficiente. Então, a realidade vai ter que aparecer. O que a gente tem de novas realidades? Tá? A gente tem um ambiente que é um pouquinho diferente. A pandemia trouxe alguns elementos que são muito relevantes. O primeiro deles é o trabalho de casa, né? E eu conto da própria história da Venco, né? A Venco é uma empresa que nasceu dentro das nossas casas e ela nasceu à base de videoconferência, né? Nós visitamos os primeiros clientes alguns meses atrás. Enquanto isso, era só videoconferência. E videoconferência é uma operação basicamente simétrica, né? Eu transmito vídeo, eu gero conteúdo local e transmito esse vídeo e recebo o vídeo. Então, aí começa a pequena diferença. E esse fenômeno veio para ficar. Tá? O trabalho de casa e a videoconferência ele veio para ficar porque se notou que muitas coisas, sim, vão continuar sendo feitas de casa. Nós temos alguns heavy users, né? Gamers são o principal. Eles consomem muita banda, eles exigem muita qualidade do link. E é interessante, né? Eles se dispõem a pagar mais por isso. Então, nós vamos falar muito de que existe, sim, um cliente premium. Um cliente que é capaz e quer pagar um ticket maior para ter um serviço diferenciado.
Além disso, a gente tem alguns serviços de nuvem. Por exemplo, eu tenho meu notebook sincronizado o tempo todo com o OneDrive. Ou seja, cada arquivo que eu gravo localmente, ele joga no meu OneDrive. Ou seja, eu estou consumindo o meu uplink. Quem gera conteúdo, né, quem edita vídeos no YouTube, ele está fazendo o upload, ele está gerando conteúdo, e são conteúdos pesados. Né? Um vídeo vai ter, sei lá, 300 MB, 400 MB, 1 GB, né, um vídeo de HD com muito mais banda ainda. Tá? Então, esse é o lado simétrico da coisa. Mesmo no lado assimétrico, a gente vê uma transição, uma mudança de comportamento do nosso cliente que ela é muito significativa. A TV aberta ela está cada vez mais em desuso, a TV a cabo ela está desaparecendo, né, e está sendo substituído por streaming. Né? Então, praticamente, sei lá, existem estatísticas que tem 70%, 80% da população que consome, claro, de determinada classe social, tem uma assinatura de Netflix. Tá? E consome Globoplay. Eu, por exemplo, na minha casa, muitas vezes eu dispenso a antena e assisto mesmo a TV aberta pelo streaming do canal Globoplay. Né? Porque ela é mais estável, não preciso ligar a antena, não preciso saber se a antena está boa, está ruim, né? Como é que está o sinal, se está chovendo, se não está chovendo. Então, esses elementos aqui me geram uma necessidade de banda alta, e quando eu penso que uma TV 4K hoje, que era um luxo, hoje está custando R$2.000, e uma TV 4K ela consome 25 MB de banda, se eu tiver 2 TVs 4K assistindo o jogo do Flamengo no domingo de tarde, dançou a internet. Né? Se eu tiver o condomínio todo assistindo, dançou o provedor inteiro. Então, a gente tem que ter noção que as necessidades de banda elas são reais. Tá? Não é só uma estatística lá de alguém. Tá? E é só fazer as contas. Né? Eu fazendo uma entrega dessa em cima de GPON, não dá. Simplesmente não dá. Tá? Vamos olhar um pouquinho como é que é o GPON. Né? A minha avenida GPON. Essa é uma avenida aqui de São Paulo. Né? Os paulistas estão acostumados com essa avenida GPON. Né? O que é uma avenida GPON? É uma avenida que ela está saturada, aquela ali até é uma avenida simétrica, né? Ela está congestionada dos dois lados. Aqui eu tenho, pela natureza do GPON, né, ela é assimétrica, então eu tenho um downlink de 2.5 um uplink de 1.25. Ela está saturada, né? A velocidade média dela... Vou imaginar assim, eu tenho 2.5 GB aqui, e tem empresas oferecendo 500 MB sobre GPON. Ou seja, teoricamente, né, seria 5 clientes se eles estivessem usando a velocidade full. Né? Só que eu tenho 80 clientes, tenho 100 clientes, tenho 128 clientes chegando no limite da fibra. Então, qual é a velocidade efetiva que está ali? Se eu olhar no uplink, lá eu ainda tenho 10 GB. Se eu olhar esse uplink 10 GB dividido por 80 clientes, dá 7 MB. Tá? Ou seja, 7 MB, isso vai aparecer no serviço do cliente. Não tem como não aparecer. Né? Então, eu tenho um foco muito no cliente residencial, porque o cliente residencial é mais tolerante a isso, né? Ele tem uma assimetria natural nesse processo. Né? Então, mais ou menos que funciona a coisa. Mas eu estou perdendo algumas oportunidades, né? E esse é o ponto importante. Então, o que a gente está falando aqui? Que nós vamos criar uma pista expressa. Tá? Esse é o primeiro movimento do XGS-PON, tá? É a pista expressa. É a possibilidade de eu criar dentro da mesma fibra, nós vamos falar um pouquinho sobre compartilhamento da mesma fibra, a possibilidade de colocar cliente, sim, de alta velocidade, uma velocidade que é 8 vezes a velocidade do GPON no downstream e 4 vezes no upstream, e conseguir desafogar esse meu tráfego. Né? Eu desafogo esse tráfego de duas maneiras, e nós vamos ver um pouquinho depois, com essa questão, esse detalhe que é muito importante do compartilhamento da fibra. Tá? Mas a principal coisa que eu começo a ter é a simetria. Né? Por isso o S do XGS-PON. Né? Não confundir XGS-PON com XGPON. Tá? XGPON é uma tecnologia natimorta, tá? É uma evolução inicial do GPON, mas ela mantém a simetria, né? E eu não tenho por que eu vou ter um assimétrico se eu posso ter um simétrico com a mesma capacidade, com a mesma possibilidade. Né? Então, o XGS-PON, que é o simétrico, é que é o interessante. Né? Como é que é hoje fisicamente um deployment de GPON? Então, eu tenho uma OLT GPON trabalhando nas faixas de frequência de 1490 a 1310, vou splitando isso até chegar nas minhas ONUs. Como é que funciona a questão do compartilhamento da fibra? Né? O XGS-PON ele trabalha numa faixa de frequência diferente. Ele trabalha em 1577 e 1270. Né? Então, como não há sobreposição dessas frequências ópticas, os dois podem trafegar na mesma fibra ao mesmo tempo.
E até eu trouxe um brinquedinho para mostrar para vocês, que é o que a gente chama de mux ótico. Tá? O que esse mux ótico é? Ele tem uma entrada GPON, uma entrada XGS-PON e uma saída que é uma fibra única. Ou seja, eu pego a saída de cada uma das minhas OLTs e saio com essa fibra compartilhada. Para que eu uso isso? Eu uso isso para pegar a própria estrutura que eu já tenho hoje de GPON instalada e acrescentar o serviço XGS-PON dela sem tocar nessa fibra. Tá? Eu tenho duas faixas de frequência independentes, elas não se misturam, elas não têm um comprometimento de níveis de potência ótica, elas têm características semelhantes de distância e orçamento de potência, ou seja, eu posso simplesmente, na minha fibra já existente, eu subir um serviço XGS-PON sem nada mais. Ou seja, eu consigo fazer um upgrade em todo o meu serviço sem fazer investimento em 1 metro de fibra. Então, esse aqui é o bichinho que eu mostrei para vocês na prática, né? Aqui ele tem uma perda de potência na faixa de menos de 1 dB, tá? Na faixa de 0,7. Tá? A gente usa justamente conectores UPC para diminuir essa perda aqui. A gente tem esse modelo tanto com 4 portas, como esse aqui eu tenho com o modelo com uma porta somente. Esse aqui é mais adequado porque ele é mais fácil, fica mais elegante a instalação dele no rack. Mas vamos falar um pouquinho da mágica. Tá? A mágica é essa aí. Para mostrar que ela é física, que ela existe, ela está aqui na minha mão. Tá? Eu costumo fazer uma brincadeira nessas feiras, né? Eu chego para as pessoas e pergunto, o que é isso aqui? Daí o cara olha, né? É um transceiver, né? Um GBIC. Eu disse, não, isso aqui é uma porta de uma OLT. Né? Então, qual é o grande barato dessa porta de OLT? É que, diferente de como eu faço hoje para colocar um serviço novo, eu preciso comprar uma OLT de 8 portas, de 4 portas, 16 portas, aqui eu posso pegar uma porta única de um switch e transformar ela numa OLT. Então, é uma porta de cada vez. Se eu for pensar hoje, quanto é que custa uma OLT XGS-PON hoje de 16 portas, que é o que tem em oferta no mercado? Olha, pessoal, é de 150 mil para fora. Né? Daí, vou botar 150 mil no negócio. Daí sim é para, sei lá para quando esse serviço. Né? Aí não dá para hoje mesmo. Mas se eu posso botar uma porta e posso começar a aproveitar clientes que eu tenho no meu segmento de rede, opa, esse negócio começa a fazer sentido. Essa OLT ela é desenhada para interoperabilidade. Tá? A Tibit, que é a fabricante dessa tecnologia, ela só faz a OLT. Tá? Então, por definição, ela fala com todas as ONUs de mercado, e além disso, ela permite que na própria console de gerência eu faça uma edição no protocolo. Que eu posso acomodar ela a uma determinada diferença de um protocolo MCI de uma ONU específica e fazer ela funcionar. Não por acaso essa tecnologia se chama poliglota. Né? Então, essa é a ideia. Né? E a coisa mais relevante aqui. Tá? Eu desafio vocês a passar por toda a feira, tá? E pedir para os fabricantes que têm exposto aqui produtos XGS-PON para eles entregarem para vocês semana que vem. Pior, mês que vem. Ou talvez até a Páscoa. A resposta vai ser, não temos. Tá? Esses produtos não existem. Tá? Esses produtos estão sendo mostrados na feira, muitos deles são protótipos, muitos deles são equipamentos que já existem fora do mercado, mas por toda a situação, tá? Não é que os fornecedores estão necessariamente mentindo. Tá? Em alguns casos até pode-se dizer que sim, mas a maioria deles é uma questão da própria falta de componentes no mercado mundial, que está criando uma dificuldade para todo mundo, falta componente, é uma dificuldade para se ter esses equipamentos, mas esses equipamentos a Venco tem para pronta entrega. Tá? Temos aqui, se vocês quiserem sair com um kit desses para experimentar amanhã, nós entregamos para vocês no stand. Tá? Temos em volume, temos em estoque, temos para pronta entrega e temos esteira de entrega. Tá? Qual é a mágica? Tá? As pessoas costumam não acreditar, não é possível isso. Será que eu tenho uma OLT mesmo naquela caixinha? Ela tem, ela é um modelo, é o que se chama de um SDN clássico. Tá? Ela é uma rede definida por software. Ou seja, nesse transceiver eu tenho o meu PON, tá? Tenho a parte da multiplexação ótica dentro dele e tem uma pequena lógica ali que me faz os protocolos de nível 2. Tá? Toda a gerência, aquela que eu tenho em uma OLT convencional, ela roda fora. Tá? Então, imagine assim,
Como é que funciona uma OLT chassi de um fabricante convencional? Então, eu tenho meus cartões de interface e tenho um cartão de controle. Esse cartão de controle, nessa solução, ele é uma imagem de software. Tá? Ele é um software que vai rodar num appliance, num servidor, numa VM, pode rodar onde vocês quiserem. Tá? É um Ubuntu 18 qualquer, né? Nada de especial. A única coisa que ele precisa é uma VLAN Layer 2 conectando, que tem um tráfego muito pequenininho, só para mim fazer a parte de gerenciamento. O resto, gente, é a mesma experiência que vocês têm usando uma OLT convencional. Vocês têm uma belíssima interface web, vocês fazem todo o provisionamento nessa interface, é tudo centrado em uma base de dados que tem uma API aberta. Tá? Então, por exemplo, a IXC, que está aqui próxima da gente no stand, já está terminando a integração do software, do ERP deles, com a nossa infraestrutura, porque a arquitetura é aberta. Tá? Ela é completamente transparente, a interface de gerência que eu tenho. Então, imaginem, de novo, tá? A minha parte física está dentro desse elemento, e toda a parte de gerência e controle e provisionamento, ela está em software, onde vocês quiserem. Tá? Por isso, até nesse kit que a gente costuma enviar para os clientes para homologação, a gente usa um pequeno, um mini PC, tá? Um PCzinho, o Celeron, um pequenininho, com tudo instalado ali dentro. O cara chega lá, instala, bota o splitter, bota o atenuador e sai funcionando. Simples assim. Tá? Muito, muito, muito simples. Tá? Muito mais fácil do que colocar uma OLT convencional no ar. Então, pode ser desde um switch muito pequenininho, né? Eu uso no meu laboratório para brincar, eu tenho um microtik de 4 portas, o CRS4 não sei o quê, são 4 portas da SFP Plus, é lá que está conectado esse cara. Né? Para usar em regime eu colocaria, talvez não, tá? Porque a gente tem que ter alguns cuidados de alimentação, de potência, né? Eu não colocaria em produção num equipamento assim, mas basicamente, switches de qualquer capacidade, desde que eles tenham capacidade de alimentação suficiente para suportar transceivers de alto consumo e tenham ventilação suficiente. Tá? Mas, teoricamente, pode pegar o switch Huawei que vocês têm lá, pode pegar um Cisco, pode pegar o Juniper, pode pegar qualquer um deles, porque para o switch que está hospedando, ele é um transceiver, né? Ele não é uma OLT. Só quem sabe que ele é uma OLT é a interface de gerência que está lá fora. Tá bom? Entenderam, pessoal? Não é uma mágica, sim, é um ovo de Colombo, espetacular, é uma tecnologia única, mas funciona e está entregue, está funcionando no Brasil em vários clientes. Do lado das ONUs, temos para todo gosto. Temos desde de uma ONU também plugável, tá? Se eu quiser colocar no lado do cliente uma ONU em formato transceiver, também temos. E daí temos de todo jeito, tá? Temos bridges de uma porta, bridges de 2 portas, router 4 portas, porta 10 GB com porta giga com FXS, e o modelo mais completo, que é aquele de cima, que esse é um espetáculo, tá? Eu brinco que ele parece um drone, ele só falta voar. Tá? Ele é Wi-Fi 6, 4 portas giga, uma porta FXS Easy Mesh. Nós já fizemos testes entregando 4.5 GB no Wi-Fi e já fizemos um teste também num cliente entregando 5 GB agregado na fibra, tá, compondo todas as portas ao mesmo tempo. Então é um equipamento fantástico, belíssimo. Todos eles, alguns já com o selo Anatel, outros em laboratório em homologação. Então nós devemos ter toda essa família homologada logo em seguida. Vocês vão me perguntar, pô, mas tem público para isso, né? A nossa abordagem tem sido, né, e vocês vão ver na parte de economics, né? Obviamente, o primeiro candidato a esse serviço é o cliente B2B, é o cliente corporativo. Né? Por quê? Porque o cliente corporativo é aquele que precisa do simétrico. Né? Qual é a primeira aplicação que a gente homologou numa das grandes operadoras? É um serviço LAN to LAN. Transparência de Layer 2, Jumbo Frame. Né? Então, uma excelente alternativa para links dedicados. E para o cliente premium. Mas depois nós vamos entrar um pouquinho mais em detalhe dessas questões financeiras do negócio. Acho que, na verdade, nós vamos entrar agora nesse assunto. Completando a oferta, vocês devem ver que a entrada no mercado de alguns modelos do que a gente chama de OLTs combo. Né? O que é uma OLT combo?
A OLT Combo ela integra na mesma porta a possibilidade de trabalhar com o GPON e XGS-PON. Ou seja, esse MUX ótico que eu mostrei para vocês, ele está integrado na própria OLT, e daí você escolhe o que quer usar nessas portas. Então, a gente tem alguns modelos, a gente chama de NPON, ou seja, o NPON, eu escolho qual a porta eu quero operar, eu não tenho esse MUX já acoplado na porta, e a CPON é a combo, né? A CPON é justamente a OLT que trabalha com as duas versões. Mas e o preço, né? Então a primeira pergunta é, qual é que é o mais barato? Qual é o que é o mais econômico desses dois transportes, né? A resposta é, depende, né? Depende, eu quero fazer a mudança da minha casa ou quero levar uma geladeira de um apartamento para o outro, né? Depende. Então, o caro é uma questão muito relativa, né? Normalmente eu ouço, mas esse negócio é muito caro. Caro para quê? Caro para qual aplicação, né? Então, aí que nós vamos chegar na discussão correta. Eu vou usar aqui como referência, pessoal, esses preços não são absolutos, tá? Mas são preços que um dos nossos parceiros, a Celete, publica. Ele trabalha publicamente, tá? A Celete é um distribuidor que atende muitos provedores. A Celeste trabalha normalmente com um plano de 18 meses, né? Ela justamente faz esse braço financeiro para a Venco também. Então, uma OLT plugável, tá? Um preço de referência R$ 13.500. Um MUX-PON de uma porta, tá? Não esse aqui, o de uma porta, mais ou menos R$ 1.500, e uma ONU Bridge, mais ou menos R$ 1.500. Soma isso tudo e faço um kit para 10 clientes. Esse kit para 10 clientes vai me custar alguma coisa em torno de R$ 1.668 por cliente. Vai me dar uma parcela por cliente, né, de R$ 166 por mês. Né? Esse é o meu custo em 18 meses para colocar 10 clientes XGS-PON. Quanto é que estão os planos hoje? Isso eu fiz uma pesquisa até a semana passada. Tá? Vocês podem entrar em vários sites. Tá? Grande parte dos provedores já estão oferecendo serviços de 500 MB ou serviços de 1 GB. Né? Se a gente pegar serviços de 1 GB, nós estamos falando aí mais ou menos de 300 a 500, até R$1.000, alguns desses planos, dependendo da categoria. Ou seja, partindo daí com 10 clientes, eu já tenho um fluxo de caixa positivo. Ou seja, eu estou cobrando 300 e estou gastando 166 por mês. Né? Ou seja, é viável sim. Se eu pegar um cliente corporativo, né, um link corporativo na faixa de 1 GB, ele está custando mais ou menos R$1.000. Tá? Então, com um cliente só, eu paguei toda a conta do mês. Tá? E ainda me sobram 9 para mim poder fazer um lucro. Tá? Então, é um mercado que está ali, está passando literalmente na porta de vocês. Tá? É o cliente que quer um ticket mais alto e é o cliente de empresa que está passando, né, que é uma oportunidade de estar ali. Como é que eu atendo hoje esse cliente corporativo? Eu atendo ele com Active Ethernet, eu atendo com link dedicado, e daí nós vamos fazer uma comparaçãozinha depois para vocês verem que a diferença é brutal de custos para mim implementar uma ou outra solução. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Né? Faz sentido esses números? O desafio, vocês deem uma olhadinha, consultem o que está se oferecendo no mercado, pensem nisso com a cabeça bem aberta. Né? Mas eu queria mostrar para vocês, nós temos um depoimento de um cliente que colocou um plano absurdo. Né? Absurdo, ele é tão absurdo que se chama Atomic. Né? E eu queria que vocês escutassem o depoimento dele, porque ele está colocando na prática isso que eu estou dizendo para vocês. E mais do que a questão econômica, pessoal, a gente vive num mundo que todo mundo parece igual, né? Todo mundo está igual, todo mundo está oferecendo a mesma coisa, e todo mundo está torrando o ticket, né? E daí quando aparece um cara como o diretor da Naxi, que está aparecendo para vocês aqui, que vai exatamente no extremo oposto, né? Ele vai se diferenciar, ele vai sair fora do lugar comum e vai oferecer um serviço que ninguém tem, vocês vão ver a repercussão disso. E aí, pessoal, meu nome é Gustavo, sou aqui diretor da Naxi, né, provedor aqui na região de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Né. Venho aqui dar um breve relato, nesse pouco tempo que eu tenho, a respeito dos produtos da Venco, né, mais precisamente aí o microplug OLT, né, e os dispositivos de ONU XGS fornecido por eles. Nós iniciamos a implantação,
né, dos planos XGS de ultra velocidade há cerca de 3 meses atrás, né, em conjunto com o pessoal da Venco, e tivemos excelentes resultados aí para quem quer investir, né, numa rede de alta capacidade, circuitos empresariais, circuitos dedicados, metro internet, enfim, quem quer reduzir seu custo, né, e quer setorizar o investimento, trazer novas tecnologias para determinados condomínios, determinados tipos de atendimento, com certeza a tecnologia de microplug ofertada aí pela Venco é uma tecnologia estável, sólida no mercado e que atende todas as expectativas técnicas aí. A Naxi lançou o serviço de XGS há cerca de uma semana atrás. Lançamos planos de 2, 4 e 6 mil megas, né, utilizando os microplugs com switches 10 GB e uplink de 40 e 100, né, e nos clientes esse modelo de ONU, né, com portas de 10 GB e porta de 1 GB. Né, esse tipo de dispositivo fez a Naxi conseguir entregar aí para o nosso cliente final 6 mil megas simétricos, né, que é a maior velocidade banda larga do país para um cliente residencial. Né, então, agradeço aí todo o pessoal da Venco pelo apoio, né, pela atenção, que a equipe é muito boa na hora que você precisa de suporte, o pessoal é muito atencioso, né, e o produto cumpre o que promete. Eu queria fazer um comentário. É interessante, né, que esse cliente surge em Santa Catarina, né, na região de Jaraguá, ali onde fica a VEG, mais para o nordeste de Santa Catarina, na mesma região onde está a Unifique, né, que foi o primeiro grande provedor a anunciar serviços XGS-PON. Né, então, na mesma região, no mesmo estado, né, surgiram os primeiros. Ontem até eu fui dar uma olhada nos planos que a Unifique oferece e me surpreendeu um pouco que a Unifique está oferecendo um plano de 2 GB assimétrico. Né? Então eu não entendi muito por que o assimétrico. Né? Talvez eu estivesse olhando nas cidades erradas, mas casualmente em Santa Catarina surgiram os 2 primeiros cases aí de serviços residenciais de altíssima velocidade. Mas é muito legal esse deployment que o Guilherme fez. Ele foi muito rápido, né? A gente fez alguns ensaios em laboratório e o deployment acabou sendo com muita agilidade, especialmente porque ele seguiu esse roteiro que eu estou falando para vocês. Né? Ele tem uma rede GPON já colocada, inseriu os MUX óticos na rede e foi usando a própria fibra onde ele já tinha colocado e subindo clientes. Né? E se vocês entrarem no site dele, vocês vão ver lá quanto ele está cobrando por esse plano. É um plano premium, né? Mas nada de exagerado. E os primeiros adotantes desse plano, obviamente, são os gamers. Né? E depois nós vamos ver, eu tenho uma surpresinha para vocês no final. O segundo, ele é meio um case doméstico. Né? A Avoto é um grande provedor, já chegando a um nível nacional. E a Avoto instalou no Instituto Caldeira, que é um centro de empresas, um centro de inovação em Porto Alegre. E esse centro ele já nasceu todo fibrado, né? Então aqui a gente tem um Fiber to the Office, né? Ele é todo com pequenos núcleos de empresas dentro desse ambiente. A primeira instalação que aconteceu no Instituto Caldeira ela é toda baseada em GPON. E agora a Avoto fez um upgrade nessa estrutura, né, com o microplug, né, e está inserindo aos poucos, né, para os clientes mais pesados que ela tem e para as áreas públicas desse instituto, o serviço XGS-PON simétrico. Então existe toda uma área de coworking, que é o Startup Village, que já está equipado com XGS-PON. Existe um estúdio de gravação, né, um estúdio de mídia, que é um grande gerador de conteúdo, então é o primeiro tipo de elemento que se beneficia do uplink de alta velocidade, também operando XGS-PON. Então, são os primeiros passos, né, de adoção de um grande provedor no país da tecnologia XGS-PON. Né? Conto para vocês que entre os top 5 né, do Brasil, dos provedores de internet, 2 deles já estão com a solução homologada, o primeiro deles já indo para campo, está em serviços B2B. Né? E nós temos provavelmente entre os 10 maiores provedores do país, eu acredito que devam estar mais ou menos em 6 deles já com a solução homologada. Todos eles já pensando, já em estudos de onde colocar o serviço na rua.
Queria fazer essa nota em relação ao circuito dedicado, tá? Que é um ponto muito importante, e esse sim entendo que existe uma parcela pequena dos ISPs que trabalham com serviços B2B, e os que trabalham com serviço B2B hoje entregam a linha dedicada colocando um switch de cada lado. Né? Colocam um switch de agregação de um lado, um switch de demarcação do outro lado, e mata uma fibra, um par de fibras para entregar esse serviço. É uma estrutura que consome recursos, né, porque cada novo cliente eu preciso instalar aquela fibra, ou seja, cada novo cliente é mais uma nova fibra. Quem já colocou um serviço assim sabe que tem uma complexidade de gerência numa entrega de circuitos dedicados em cima de Active Ethernet. E eu também mato uma porta de agregação para cada um desses clientes. O que a gente está propondo faz a mesma coisa, tá? Mantém o teu switch de agregação igual, só que coloca o microplug dele, e daí você começa a atender, por exemplo, a partir de cada um desses microplugs, 10 pontos de 1 GB em cima de uma fibra PON, que é aquilo que vocês mais conhecem, né? Entregar serviços PON é muito fácil, né? Muito fácil de gerenciar. A ONU é mais barata que o switch de demarcação. A porta de OLT, eu vou multiplicar a capacidade, tá? Se eu tive um switch de 48 portas, que eu entregava a 48 clientes, agora eu vou entregar 480 clientes dentro daquele mesmo switch. Ou seja, nós fizemos uma conta, tá, com os provedores, calculando custo da fibra, custo dos equipamentos, ou seja, a partir do segundo já é mais barato a entrega em cima de PON. Tá? E isso cai de maduro, muito fácil. Dá para entregar serviços de altíssima qualidade, multiplicando a capacidade da infraestrutura que já está presente. Isso serve também, pessoal, chamando a atenção aqui, serve também para o uplink da própria OLT de vocês. Tá? Vou imaginar que eu estou na borda da rede, eu quero estender a capacidade da minha rede, eu posso usar a própria fibra que está passada com GPON e passar um tubão de 10 GB, usando essa multiplexação, e daí eu vou, por exemplo, pegar uma ONU plugável, botar no uplink da minha OLT e fazer todo o backhaul dela usando o XGS-PON. Essa é mais uma possibilidade de uso da tecnologia. Tá claro, pessoal? Alguma dúvida? Vou respirar um pouquinho enquanto vocês pensam se querem perguntar alguma coisa agora, querem deixar para o final. Siga-me em frente um pouquinho mais, então. Falar um pouquinho sobre 5G. Né? 5G, se vocês derem uma passadinha no nosso stand, vocês vão ver os primeiros equipamentos disponíveis no Brasil com a tecnologia de acesso fixo wireless. Tá? Vocês vão ouvir muito esse termo FWA. Tá? Se fala muito, tá? Não deve ser novidade para vocês, que o 5G ele não vem para ser usado com isso aqui. Tá? A capacidade que eu tenho aqui, se eu tivesse um 4G até mais disponível, é mais que suficiente, mas a ideia aqui é que eu vou ter serviços que a tecnologia permite 10 GB, os serviços que provavelmente vão ser entregues pelas operadoras vão ser serviços na faixa de 1 a 2 GB, e mesmo o LTG categoria 20, tá, usando um MIMO 4x4, ele consegue entregar até 2 GB em cima desses equipamentos. Então, esse equipamento que vocês estão vendo aqui, ele é uma torrezinha, tá? Ele é parecido com os equipamentos que se tem para LTE, ele é parecido com o roteador convencional que a gente usa, só que ele também vem com um modem 5G embarcado, e ele opera justamente com as duas possibilidades. Então, ele tem uma porta UA e uma porta... E o modem 5G, então, ele trabalha com redundância, né, de tecnologia. O mais interessante, tá, é esse segundo bichinho que eu vou mostrar para vocês. Esse elemento do centro aqui, ele é um appliance, tá? Ele é um processador Intel, roda Linux. Ele pode se tornar um roteador, ele pode se tornar um firewall, ele pode ser um elemento de SD-WAN, ou seja, ele é um equipamento genérico. Ele tem esse elemento especificamente que vocês podem ver lá no nosso stand, ele tem 2 portas 10 GB, 2 portas combo de 1 GB e mais 4 portas de 2.5. Mas a parte mais divertida dessa base do quebra-cabeça é o que eu posso fazer com ele com todas as portas que ele tem disponível. Então, a primeira experiência que a gente fez nele é o que a gente chama de micro-LT ou micro-POP. Tá? Eu pego esse appliance,
eu coloco em uma das portas 10 GB, eu boto uma OLT, e na outra porta de 10 GB, eu posso fazer o uplink. Eu posso fazer esse uplink usando a própria tecnologia XGS-PON, ou eu posso usar uma fibra dedicada. Aí eu escolho. Né? E como eu tenho uma capacidade grande de processamento, essa caixinha ela pode chegar a um octa-core, eu posso até ter um BNG rodando nela, e posso ter toda a parte de gerência dessa OLT rodando nessa caixa. Mas a parte mais divertida desse quebra-cabeça é que, como eu tenho a possibilidade de deslotar modem 5G, eu transformo ela numa OLT cujo o uplink ele pode ser wireless ou pode ser com fibra. Ou seja, é o sonho de consumo do usuário doméstico. Tá? Eu tenho redundância, do usuário corporativo especialmente. Né? Eu tenho redundância de tecnologia no uplink. Eu posso usar as duas coisas. E aí eu tenho todas as variações possíveis que vocês podem imaginar aqui. Tá? Eu posso usar, por exemplo, 2 modems 5G e colocar 2 OLTs aqui e atender 256 clientes com um uplink de 5G, tá? Que daí os dois combinados podem chegar a 4 GB, teoricamente até 20 GB. Ou seja, eu tenho uma OLT completamente independente do acesso, né? Eu tenho um acesso Wi-Fi. Ou posso ter qualquer combinação desses elementos, ou posso distribuir esse sinal usando as portas elétricas. Eu tenho variadas combinações em cima desse appliance. Então, aí que vocês veem, né, o quanto a flexibilidade, né, de uma OLT plugável dessas te traz, né, e o quanto de variações sobre o tema eu consigo fazer misturando as tecnologias. Né, combinando 5G, combinando 4G. Eu posso colocar até um cartão Wi-Fi nessa mesma caixa, convivendo com todo mundo e ainda transformar ele num AP. Ou seja, tem muitas possibilidades nesse conceito que a gente chama de micropop. Né? Então, se vocês pesquisarem micropop no Google, vocês vão achar um artigo que nós escrevemos com alguns parceiros, com a Silicon, que é essa empresa israelense que faz esse appliance, com a Telit, com a Tibit, com a empresa BaSDN, que é uma empresa que faz o BNG, que é esse conceito de micropop, que é a integração de todos esses elementos de software dentro dessa caixinha. Então, só para dar uma ideia para vocês do que dá para fazer, né? Combinando tecnologias tão abertas e tão versáteis. Né? Esse é o ponto. Parece meio ficção científica, pessoal, mas está lá, está montado e está funcionando. Né? Mas eu queria, assim, eu posso falar do meu produto, o meu cliente pode falar do meu produto, mas nada como o cliente do cliente, né? Aquele cara que está sentado lá na ponta, né? Ele falar sobre a experiência dele com a tecnologia. Tá? Porque esse cara aqui é o cara que vai fazer diferença. Né? Você sabe que o TikTok, o YouTube hoje cria celebridades. Né? Então, esse cara que vai falar para vocês, se vocês entrarem no canal dele, né? Ele é um influencer, tá? Ele tem alguns milhares de seguidores, ele é um gamer, tá? E ele é um dos caras que está curtindo essa nova tecnologia. Olá, eu me chamo William Caetano e eu tenho internet da Naxi já tem um pouco mais de 4 anos. A primeira vez que eu ouvi falar na Naxi foi quando eu trabalhava em uma loja de games e eu estava atrás de uma internet melhor porque a que eu tinha na época não estava mais suprindo as minhas necessidades. Foi aí que o meu antigo gerente falou pra mim: Will, tem a Naxi. E o dono da Naxi é gamer, então ele dá prioridade aos aspectos de quem joga. E nessa frase aí ele já me ganhou. E foi aí que eu assinei a internet da Naxi, quando ela ainda era 40 de download por 40 de upload. Já nessa época, ela era muito boa. Ainda bem que eu nunca precisei da equipe técnica, mas teve uma vez que eu precisei da equipe de suporte. Eu jogo um game chamado Apex Legends e infelizmente é difícil achar ranked aqui no Brasil, então a gente é meio que forçado a jogar em servers americanos. E teve um dia que eu tava com um ping acima de 300, então eu liguei pra Naxi, eles consertaram rapidão ainda em ligação, era um problema de rota, foi arrumado muito rápido. Então eu acompanhei a mudança desde quando era 40-40 até chegar no 1000-1000. E convenhamos, 1000 MB já é uma velocidade boa demais, ela supre todas as suas necessidades. Questão de baixar filmes e séries da Netflix, você conseguir baixar um jogo pesado, fazer upload de arquivo, principalmente de trabalho, é bom demais. Você poder utilizar vários dispositivos ao mesmo tempo, sem se preocupar quem está jogando, quem está assistindo. E recentemente eu fui presenteado pela Naxi com a internet de 6.000 MB, literalmente a mais rápida da América. Quando eu baixo um arquivo leve, é como se eu estivesse abrindo uma pasta no meu computador. Muitas vezes ele nem dá a animação de download, ele simplesmente vai direto para a instalação. Eu baixei meu jogo favorito, Apex Legends, que é 75 GB em um pouquinho mais de 5 minutos, cara.
E a única maneira que eu encontrei de testar essa velocidade ao máximo é baixando 4 jogos pesados ao mesmo tempo. E ainda assim não atinge os 6 GB, porque acaba tendo a limitação por parte das plataformas de download. Enfim, quando se trata de internet, eu sei que eu não preciso me preocupar, porque eu estou em boas mãos. Na verdade, em ótimas mãos. Então, se eu instiguei a sua curiosidade de saber como que é ter essa experiência da internet mais rápida da América, me segue aqui no TikTok, que lá eu já postei vários vídeos a respeito da Naxi e vou postar muito mais ainda. É isso aí, gente. Muito obrigado pelo espaço de fala. Tamo junto. Valeu. Então, quanto vale o depoimento de um cliente de vocês numa rede social? Né? Quanto vale? Né? Quantos clientes vocês vão ganhar? Né? O William, os vídeos que ele tem postado são engraçadíssimos, né? O vídeo do primeiro dia dele usando é engraçadíssimo, né? Porque ele está completamente alucinado, né? A primeira coisa que ele disse é que ele teve que trocar a placa de rede dele, porque a placa de rede dele não dava mais conta, né? E eu sou gamer também, eu jogo em casa também. E se algum de vocês tem gamers em casa, vocês vão ver o quanto eles são exigentes, né? Ele falou de 300 mili de ping lá em casa, quando passava de 15 já dava confusão, tá? Então, eu não podia assistir Netflix enquanto a galera estava jogando League of Legends, né? Simples assim. Então, é disso que nós estamos tratando. E sim, existe um público premium que está disposto. Quanto vocês acham que custa aquele PC que o cara está usando para jogar ali? Cara, é 15 mil, 20 mil. Né? Então, é simples assim. Eu vou falar para vocês, tá, que tem um outro cliente da tecnologia aqui na sala, só que ele é muito low profile para contar a experiência dele. Mas daí, se ele se animar, talvez ele converse com vocês, talvez ele se revele. Mas o fato é, a tecnologia está na rua, tem bastante gente usando, ela é fácil de instalar, e o suporte está aqui, nós conhecemos bastante a tecnologia, nós damos um suporte muito forte para quem quer adotar, e a hora é agora, pessoal. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Espero que eu tenha convencido vocês em relação a esse ponto. Eu acho que o depoimento de um cara como o William é muito legal. E ele é o que, no final da conta, vai fazer a diferença e vai trazer mais clientes para vocês. Né? Então, dando um recado, tá? Esses produtos eles podem ser encontrados diretamente com a Venco. E a Select, principalmente para quem precisa de um financiamento, precisa de uma condição diferente de pagamento, a Select é uma boa indicação também. Muito obrigado a todos, convido vocês para passar lá para a gente conversar e vocês verem na prática algumas dessas coisinhas, tá bom? Obrigado.